E aí, eu pedi para vocês fazerem esse exercício e a gente vai dar só uma corrigida nele, tá? Aí, algumas pessoas mandaram por e-mail, mas não precisava mandar por e-mail. O que eu estava pedindo para mandar por e-mail era aquelas pessoas que não tivessem mandado o exercício da primeira vez. Esses agora são exercícios da segunda vez, tá? E aí, no final, eu vou ver como é que eu vou fazer a pontuação extra para essa segunda prova. Mas esses exercícios a gente vai fazer essa dinâmica sempre. A gente dá um assunto, eu dou a lista de exercícios, vocês fazem, a gente responde, aí vem assunto novo, a gente faz o exercício e por aí vai indo até finalizar o semestre, né? Porque falta basicamente um mês aí para iniciar as outras provas. E aí hoje a gente vai falar, resolver essa de transformação de unidade, tá? Como aqui tem várias, eu não vou fazer todas não, vou fazer só algumas e aí depois vocês verifiquem aí se vocês estão certos ou não, tá? Então eu vou selecionar alguns, por exemplo, a transformação de centímetro, decâmetro, milímetros, de tonelada para grama, de metro para quilômetro, tá? Deixa eu ver se de milímetro também para metro, que são unidades diferentes. Quilômetro para metro a gente já fez. Deixa eu ver se tem aqui quilômetro para metro. Não, em quilômetro para metro. O resto é só repetição. Então, para a gente fazer a transformação de unidade, ou você faz aquela reguinha, vai passando, multiplicando ou dividindo a cada 10, né? Dependendo da unidade que a gente está falando, o prefixo. Ou simplesmente você faz um raciocínio, que foi a forma como eu fiz esse exercício. Vejam se vocês também seguem esse raciocínio. Se não segue, não tem problema, mais uma vez. A matemática ela é livre, existem várias formas de resolver o mesmo problema. Então, cada um cria a sua própria forma de resolver, tá? Então, o que foi que eu pensei? Quando eu estava resolvendo, né? Em olhar as unidades. Se eu vejo aqui que centímetro, ele é menor do que metro, certo? Então, se eu vou ter que transformar centímetro em metro, então isso vai ter que ser uma divisão. Já, por exemplo, quilômetro para metro, já que quilômetro é maior do que metro, então eu vou ter que multiplicar, certo? Então, por exemplo, eu sei que a diferença, esse C aqui de centímetro é igual a 100. Então, se eu tenho que transformar centímetro em metro, então eu vou fazer uma divisão de 30, que é o centímetro que eu tenho, dividido por 100. 30 dividido por 100, corta-se esse zero com esse zero, dá 0,3 metros, tá? Então, isso é a transformação de centímetro para metro. Aqui, milímetro para metro. Então, milímetro também é uma unidade menor. Então, eu sei que vai ser uma divisão. Só que esse Mzinho aqui quer dizer 1000 vezes menor. Então, para eu transformar em milímetros e metros, então é 2,5 dividido por 1000. Como eu tenho aqui 3 zeros, então essa vírgula ela vai dar 3 casas, certo? Então essa vírgula vem 1, 2, 3. Seria aqui. Então tem 1 zero, 2 zeros para chegar o 25. Então esse exercício é 0,0025 metros, tá? Para transformar quilômetros em metros, já quilômetros é uma unidade maior. Esse Q aí quer dizer 1000 vezes maior do que M. Então, já que ele é maior, é uma unidade maior, então eu tenho que multiplicar por 1000. Então, aqui seria 0,8 vezes 1000. Mesma coisa. Se aqui eu tenho 3 zeros referentes a esse 1000, essa vírgula, ela no caso agora vai andar para a sua direita. E ela andaria 3 casas. Então, andando 3 casas aqui, é igual a 0,8, né? 800 metros. Tá? E aí você vai fazendo. Aqui, decammetro ou decâmetro. Esse dá, ele equivale a 10. Então, a multiplicação também. 4,5 vezes 10.
que é igual a 45 metros, tá? Para eu transformar metro em milímetro. Agora, milímetro é menor do que o metro, né? Então, se o metro é maior, multiplicação também. 5 vezes... Esse M equivale a quanto? 1000 vezes. Então, 5 vezes 1000. Então, 5 metros equivale a 5.000 milímetros. Tranquilo? Aqui, essa unidade também é metro para quilômetro. Só que agora a gente comparando metro com quilômetro, metro é menor que quilômetro. Então, se ele é menor, eu tenho que fazer uma divisão. Então, 180.000, Maria, dividido, quilômetro, esse casinho aqui igual a 1000, né? Então, dividido por 1000. Aqui é fácil, corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, dá 180 quilômetros, certo? E para transformar em tonelada em quilo, tonelada é a unidade maior do que quilo. E aí, tonelada equivale, uma tonelada equivale a 1000 quilos. Então, eu sei que tonelada é 1000. Para eu transformar 20 toneladas em quilogramas, é multiplicação. Então, 20 vezes 1000. Isso é igual a 20.000. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então, repete. 1, 2, 3, 4. 20.000 quilos. Tá? Dúvidas em relação a esse exercício aqui? Aí vocês só reproduz isso aqui da forma como a gente viu, né? Outro exemplo aqui, de quilo para grama. Para transformar quilo em grama, se quilograma ele é maior do que grama, então isso aqui vai ser uma multiplicação também. Então, vou fazer esse letra N aqui. 0,7 vezes 1000. 0,7 vezes 1000. Mais uma vez, é a multiplicação, então essa vírgula ela vai passar para a sua direita e vai andar 3 casas devido aos 3 zeros. Então, dá 700 gramas. Tranquilo? Aí vocês vão fazendo aí, resolvendo de vocês e verificando se está tudo certo. Aqui, daqui a pouco, esses exercícios, né, os demais, eles já exigem um pouquinho mais de raciocínio, porque ele tem a interpretação do texto. Ele fala aí no segundo quesito. Um produtor de café embalou para a venda no varejo 3.750 quilos de sua produção. Metade desse café foi distribuído em sacos com capacidade de 3/4 de quilograma cada um, tá? O que a gente pode fazer aí? Ou a gente transforma esse 3/4 para saber o número decimal, ou continua com esse 3/4 de quilograma sem problema nenhum. Só que ele quer saber quantos sacos foram usados, certo? Ele fala que a produção todinha foi 3.750, só que ele só embalou metade. Então, a gente tem que fazer a divisão, né? 3.750 dividido por 2. Isso é igual a... Só que minha cabeça não funciona mais. 375 dividido por 2. 1.875. Certo? Quilogramas. E aí ele fala que isso aqui que vai ser distribuído em cada saco. Então, se eu tenho um saco com a capacidade de 3/4 de quilograma, só que nesse caso aí, todos estão na mesma unidade, então quilograma com quilograma aqui, a gente não precisa transformar em nada, então pode manter essa relação. Se eu tenho, isso aqui é um saco,
quantos sacos eu quero, ou que eu preciso descobrir, para embalar 1.875 quilogramas também. Então, aqui não tem transformação de unidade nenhuma. Seria uma regra de 3. E aí, montando essa equação, nesse sistema, é só fazer meio pelos extremos. Então, deixa eu botar para cá. X vezes 3 quartos é igual a 1 vezes 1.875, certo? Como esse 3 quartos está multiplicando, ele vai passar dividindo, mas é uma fração. Então, se a gente passa uma fração ou um número em divisão para o outro lado dividindo, a gente tem que inverter o numerador com o denominador. Então, esse 4 vai para cima e esse 3 vai para baixo. E isso se transforma numa multiplicação. Como assim? A gente está aqui, x é igual a 1.875 dividido por 3 quartos. A gente não resolve isso aqui, então a gente tem que multiplicar, fazer uma multiplicação. E para isso a gente inverte. O 4 vai para cima e o 3 vai para baixo. Então isso aqui é igual a 1.875 vezes 4 dividido por 3. Agora, se a gente pode fazer essa multiplicação, 1.875 vezes 4 dividido por 3, que dá 2.500 sacos, tá? Então, ele utilizou para embalar essa quantidade de café que ele tinha, 2.500 sacos. Tranquilo? E aí, falando em termos desse aí, o terceiro, tá? Em relação a... Ele dá aí os valores de quantas vezes respira, o quanto que se alimenta, que bebe e que produz, tá? E aí ele quer saber... Aqui são valores que ele determina por dia. Só que aqui nas perguntas ele quer saber no ano, tá? Então, a gente sabe que um ano, normal, né? Um ano tem 365 dias, tá? Então, a gente usa essa base aqui. A gente não vai usar o ano bissexto, não, para fazer o cálculo, tá? Já um ano equivale a 365 dias, então, quantas vezes esse homem ele respira no ano? Em um dia, ele respira 28 mil vezes, né? E no ano ele respira quanto? Então, isso é uma multiplicação. Se a cada dia ele respira, a letra A aqui, 28 mil, isso em um dia. Quanto ele vai respirar em um ano que tem 365 dias? Certo? Faz essa regra de 3 meio pelos extremos. X vezes 1, x, 28 mil, vezes 365. Ou seja, não precisava montar essa regra de 3, é só multiplicar direto o número de respiração pelo número de dias que você quer, né? Que equivale ao ano aí. Isso aqui é igual a quantas vezes que ele respira? 2.890 vezes 365. Então, ele respira 10.220.000 vezes no ano, tá? Aí ele pede para tanto a letra B como a letra C era para transformar no sistema internacional, SI é sistema internacional de unidade. E aí, para litros ou para capacidade, para volume ou para capacidade, certo? A unidade é litros.
E para peso, né? Para peso não, para massa, a unidade é quilograma. Então, a gente tem que transformar aqui depois o que está em grama em quilograma, mas o que está em litro já está em litro. Então, não tem problema nenhum. A letra B aí, ele pergunta qual a quantidade de alimento e líquido que ele ingere em um ano. Se um dia ele come 170 ou 1.750 gramas, em um ano ele vai comer quanto? Então, isso aqui vezes 365. Que equivale a... Deixa eu fazer aqui a multiplicação. Vezes 365. 600 mil... 38 e 750. Só que aí veio, essa unidade está em grama. Tem que transformar em quilo, tá? Já que grama é a unidade menor do que quilograma, quilograma quer dizer 100 vezes maior, então a gente tem que fazer o quê? Uma divisão por 1000, tá? Então, divide esse número aqui por 1000. Simplesmente corta-se. Não, porque ele já tá em grama aqui, ó. Certo? E eu preciso transformar ele em quilograma. Se eu tivesse em quilo, para eu transformar em grama, eu multiplicaria. Mas aí, como é de grama para quilograma, então é uma divisão, tá? Nada não, isso aí a gente tá aqui para aprender. E aí eu cortei esse zero com esse zero, sobrou 2 zeros. Então, essa vírgula ela vai encaminhar 2 casas. Então, isso equivale a 638. Como aqui está 1, 2. Então, essa vírgula vem para cá. Vírgula 75 quilograma. Certo? Então, essa aí, a complicação dele é justamente essa. Só transformar. Oi. O meu aí, eu acertei a resposta. Eu errei só o sinal. Eu botei multiplicação, o sinal, mas quando eu fui dar a resposta, eu botei 638,75. Quer dizer, a atenção foi só no sinal. Eu botei um sinal de multiplicação. É mais tranquilo, não tem problema não. Porque, vê, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Só que a gente já está na unidade de grama, a gente tem que fazer a transformação ao contrário. Então, 1000 gramas equivale a 1 quilo, né? E aí, por isso que a gente tem que fazer a divisão. Fiz o Daí a cálculo gente certo. sai. Foi errado. Tu só multiplicou, foi? Não, eu botei o cálculo tá certo, a resposta tá certa. Só botei o sinal errado. Em vez de botar o sinal de divisão, botei o sinal de multiplicação. Ah, Mas entendi. Uhum. Tem problema não. É isso aí. bora. Vivendo, né? Para aprender, para fazer isso. Aí ele tá pedindo na letra B também o litro que ele ingere, certo? Então, se ele bebe 1,4 litros, ali a unidade já é em litros, então a gente não vai ter transformação nenhuma. Vai ser simplesmente a multiplicação só. 1,4 vezes 365. Aqui é igual 1,4 vezes 365. 511 litros. Então, tá, tudo já estava em litro mesmo, então não precisa transformar em nada. Aí, letra C, ele pergunta qual é a quantidade de saliva que ele produz. Saliva é 1,8. Mesma coisa, 1,8 também está em litro, então não preciso transformar em nada. Vezes 365. 1,8 vezes 365. Então, dá 657 litros, tá? Então, esse aí a gente responde aqui a letra B, aqui a letra C e aqui
A letra A. Certo? Dúvidas aqui em relação? Então, vê, se a gente está falando, quando a gente vê grama, grama é uma unidade, um volume, ou um volume não, uma massa muito pequena, né? Se eu tenho muita grama, então aquilo ali vai se transformar em quilograma muito pequeno, né? Numericamente falando, aquilo ali é menor. Então, se eu tinha essa grama aqui muito grande, se eu transformar isso em quilo, então a gente ia ter um número menor, a gente não ia ter um número maior. Mas se fosse o inverso, se eu tenho 1 quilo de arroz e quero transformar aquilo ali em grama, então eu vou ter um volume, vou ter um peso, né, de numérico mesmo, de números maiores, tá? Esse quarto, ele fala aí, depois de começar uma dieta, uma pessoa passou a perder, certo? 2,3 quilos por semana, quilogramas por semana. E aí expresse esse número em miligramas por segundo. Então aqui a gente tem que transformar quilogramas em miligramas e depois transformar semanas em segundos, tá? Então começa falando da massa, depois vai fazer a transformação por tempo, tá? Então se ele tem 2,3 quilos que ele perde a cada uma semana, eu preciso transformar agora 2,3 em miligramas. Se é quilograma para miligrama, quilograma, o quilo já é 1000 vezes, né? E miligrama, de grama para miligrama, também é 1000 vezes. Então, a diferença aí entre quilograma e miligrama é 1 milhão de vezes, tá? Então, a gente faz a multiplicação vezes 1 milhão. Então, é 2,3 vezes 1 milhão. 1 milhão são 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa vírgula ela vai andar 6 casas. Então, 2,23. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Isso aqui equivale a 2.300.000 miligramas. Tranquilo? Então, isso aí é o quanto ele vai perder em termos de miligrama por semana. Só que eu tenho que transformar a semana em segundos. Então, uma semana equivale a 7 dias. Cada dia tem 24 horas. Faltou 24 aqui. 24 horas. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Como é que a gente resolve isso? Fazendo a multiplicação. Então, é 1 vezes 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. E aí a gente vai saber quanto de segundo se tem em uma semana. Então, vamos lá. 1 vezes 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. É igual a 630 mil segundos. Certo? Então, se ele quer fazer a expressão de miligramas por segundo, então miligramas por segundo é uma divisão. Então, é miligramas dividido pelo tempo, que está em segundos. Se é uma unidade sobre a outra, então a gente vai pegar esse valor todinho e dividir por esse valor todinho. Então, a gente fica 23,000. São 5 zeros, né? 2, 3, dividido por 630 mil.
Tá? Se ele está falando miligrama por segundo, então é uma razão isso aí. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero, esse zero com esse zero. Isso aqui é igual a quanto? 230 dividido por 60 é igual a 3,83. E aí, Mariana, miligrama, rapidinho. esses cálculos estão Por errados. segundo. Oi? Os cálculos estão errados aí. Dá 604.800 segundos. O quê? O segundo? 1 vezes 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Ah, é. Oxente. Eu acho que é porque tinha algum número aqui. Isso aqui tá errado. É 640. Isso mesmo. Pra ter dito antes, rapaz. E aí, essa divisão aqui. Lá, e você, peraí, rapidinho. Aí, É porque eu já tinha terminado, né? é que eu tava calculando aqui. Então, aqui faz a mesma coisa, a divisão. Dividido por esse valor. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, 23.000 dividido por 6.048. Que basicamente deu mesmo, né? 3,8 miligramas por segundo, tá? Então, o desafio daqui desse exercício realmente é essa questão de transformação, né? De semana para segundos, tá? Alguém tem alguma outra dúvida em relação a isso aqui? Não, eu aceito o silêncio como sim, né? Tudo tranquilo. Esse quinto, aí é a escala, né? Proporção também. Ele fala aí, duas cidades, A e B, tem a distância, né? Distanciam 600 quilômetros. A distância entre as suas representações no certo mapa é de 12 centímetros. Então, isso é uma proporção. Se a distância real entre duas cidades, C e D, é de 100 quilômetros, qual é a distância entre a representação no mapa? Então, a gente tem um globo e tem um mapa, né? E aí, eles fazem em escala real. Se uma distância de uma cidade para outra é 600 quilômetros, se a outra distância entre as outras duas cidades é menor, então no mapa também vai aparecer menor, porque isso utiliza-se a escala. Então, regra de 3 também. A gente faz uma proporção aí. 600 quilômetros equivale a 12 centímetros. Né? Aqui também estão na mesma unidade, então a gente não vai ter transformação nenhuma. Se eu tenho agora uma nova distância de 100 quilômetros, quanto vai ser isso? No mapa, né? X. Então, meio pelos extremos mais uma vez. 600 vezes x, vou botar aqui só x, é igual a 100 vezes 12. Esse 600 que está multiplicando passa dividindo. Então, 100 vezes 12 dividido por 600. Esse zero corta com esse zero corta com esse zero. E aí, esse 12 pode dividir por 6. Então, 12 dividido por 6 dão 2. Tá? Então, não é isso? 1 vezes 12, 12. 12 dividido por 6, 12. Tá? Então, essa distância entre a cidade C e D vai ser representada por 2 centímetros, certo? Em relação ao mapa. Dúvidas? Vezes 12 dividido por 600. Só para conferir isso. Nenhuma. Tá? Pronto. E aí, vocês
continue praticando. Eu vou ver se mais para frente eu arrumo mais uma lista de exercícios e passo para vocês continuarem praticando. Deixa eu passar.